Olá, pessoal. Boa tarde. Muito bem-vindos ao webinar do Grupo de Raça e Etnia. Eu sou a Daniela Castro, sou analista de sustentabilidade aqui na VLI e líder do Grupo de Raça e Etnia. Hoje gostaria de dar as boas-vindas a vocês em um momento muito especial. Daqui a pouco eu conto o motivo. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, uma frase que me motiva muito, que eu queria compartilhar com vocês para esse dia de hoje. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Essa é uma mensagem do ex-presidente americano, primeiro presidente afrodescendente do país, Barack Obama. Ela me motiva muito e eu acho que tem uma conexão muito forte para o momento que a gente tem hoje, né? Nós vamos discutir aqui um assunto muito importante para a minha vida, para a vida de todos vocês, para a sociedade. E como eu disse que é um momento muito importante, eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal, que se conecta muito com o tema do nosso evento hoje, representatividade. Não sei se vocês observaram nessa tela que ficou aí no início do vídeo, mas a Daniela que aparece lá é bem diferente da Daniela que está aqui conversando com vocês. Lá eu estava com o cabelo alisado, e aqui eu estou com o meu cabelo natural, do jeitinho que eu sou. E por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque eu precisei fazer o processo de transição capilar, eu mudei o meu cabelo, agora eu uso ele do jeito que ele sempre foi, que eu nem lembrava mais como era, porque a minha filha de 5 anos, a Alice, ela estava com dificuldade de aceitar o cabelo dela como era. E eu pensei que eu precisava ser a referência para ela. Todos nós precisamos ter referências nessa vida, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no meio social que a gente frequenta. Então, conecta com o tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Representatividade importa. Sim, ela importa para todos nós. A gente convidou algumas pessoas muito importantes para discutir com a gente sobre esse assunto hoje. São 2 referências profissionais que vão compartilhar conhecimento e experiência com a gente nessa jornada de diversidade e inclusão aqui na VLI. Então, eu vou pedir, por favor, os nossos convidados, a Maíra Castro e o Alberto Cordeiro, que se apresentem. Por favor, Maíra. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos. Para vocês que estão aqui com a gente agora, saibam que tem uma equipe de colegas de vocês por trás dessa tela. E esse evento foi organizado com muito carinho, né? Eu me senti muito acolhida e queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui. Bom, gente, se eu contar o que eu já galguei profissionalmente na terceira pessoa, dificilmente vão até lá a imagem de uma mulher negra nortista. Então, eu vou começar com essa imagem, né, e vou contar depois um pouco da minha história e alguns momentos marcantes que me ensinaram a transgredir o sistema, as regras e tudo aquilo que, na verdade, dizia que eu não podia e que eu não pertencia. Hoje, a Maíra Castro que fala com vocês é uma mulher negra, artista, que não furou a bolha, né? Eu contornei a bolha, costumo dizer. Eu sou advogada, sou mestre em Direito Internacional Europeu pela Universidade de Genebra, eu tenho mais de 10 anos de experiência internacional, eu falo inglês, francês e espanhol, tive cargo executivo para um governo estrangeiro e montei um órgão governamental em São Paulo. Né? Por isso que eu digo que se eu conto a minha história na terceira pessoa, dificilmente vão, né, me dar os créditos por quem eu sou. E esse ainda é um retrato do Brasil que nós estamos aqui juntos para construir. Então, a minha história de vida ela é muito marcada por ser a única ou a primeira nos lugares e nas coisas que eu queria. Já começa na infância, porque eu dizia que eu queria ser diplomata. Parece um pouco rebuscado, né, para uma criança. E aí já começa a história da educação. O meu pai, que é negro, que vem de uma família do interior do Piauí, que migrou para Brasília, é um cara que não só tem o 2º grau, mas ele me encantava contando histórias do mundo. Né? E eu aprendi a gostar de ler muito cedo. E eu queria conhecer esse mundo que meu pai tanto falava. Foi aí que eu perguntei para um adulto qual seria a profissão que me levaria para conhecer o mundo, outras culturas e aprender outras línguas. E me disseram que era essa tal de diplomacia. E assim eu cresci, né, com a ideia de cursar direito para fazer diplomacia, mas eu tinha um grande problema na minha frente que me sabotou durante a minha vida inteira até minha graduação. É que, para mim, naquela época, a visão da diplomacia no Brasil era masculina,
branca, aristocrática e do Sudeste. Eu não conseguia me ver de maneira alguma nessa situação, né, dentro da diplomacia. E aqui começa uma coisa muito interessante sobre representatividade, porque isso toca algo, uma necessidade que é muito crucial para a raça humana, que é a sensação de pertencimento. Isso, para o nosso cérebro primitivo, significa sobrevivência. Quando a gente não tem representatividade, a gente entra em estado de alerta, né? Você fica meio assim. E, de fato, né, é um desconforto que eu só vim descobrir em 2016, e aí eu vou começar a minha jornada, levando vocês comigo até 2007. Em 2007, eu me formei no curso de Direito e eu tive pela primeira vez uma epifania. Foi quando eu me dei conta de que eu podia sim entrar na diplomacia. E aí, se o Itamaraty era o que era, já era problema do Itamaraty, o meu problema era sair do país para galgar o que eu queria. E foi assim que o universo conspirou e a minha tia que morava em Genebra me chamou para morar lá. E os meus pais conseguiram, né, me dar apoio por 6 meses. Eles disseram, Maíra, a gente consegue te ajudar durante 6 meses. Se der certo, ótimo, se não, você volta para casa. E me impuseram passar na prova da Ordem dos Advogados, que na época já tinha mais de 80% de reprovação. E olha como força de vontade, né? Esse vulcão interno que a gente pode tirar de dentro, né? Então, isso que a Dani falou, de que nós somos a mudança que queremos, é uma força interna que nos move. E isso fez com que eu passasse na prova da ordem. E assim fui bater na Suíça, né, no final de 2007, sem falar inglês, sem falar francês, sem nunca ter saído de casa, não conhecia a Europa, não sabia o que era inverno, não conhecia nada de cultura suíça. E assim eu comecei a minha jornada. Quando chegou em 2008, eu tinha meus 6 meses para entrar na universidade, né, e descobri que se eu fosse aprovada, eu começaria em setembro daquele ano. E eu tinha que ter proficiência em francês. E em todas as escolas eram 2 anos, eu não tinha 2 anos de vida nem de dinheiro para isso, né? E foi a primeira vez, né, fora de casa, que eu senti o meio ambiente dizendo que eu não ia conseguir. Afinal, eram 2 meses, 2 anos, desculpa. Só que chegou em maio de 2008, 5 meses e meio depois, e eu consegui proficiência em francês, né? E aí, no meio desse processo, né, eu tinha aplicado para a universidade. Em julho de 2008, eu fui aprovada para o mestrado de Direito Internacional Europeu pela Universidade de Genebra. E eu era a única brasileira. Então, nem precisa falar mulher negra, nortista, etc., porque ali eu era a arara azul, né? E é engraçado, gente, porque nós somos o segundo país mais negro desse planeta, só que o mundo não sabe disso. Por quê? Porque os brasileiros que vão para fora são brancos, né? Então, durante 6 anos da minha vida, eu era a arara azul, né? De cabeça dourada, de tão rara que era, na verdade, ter um perfil como o meu circulando nos ambientes onde eu circulava. Então, quando eu entrei na universidade, era tudo muito encantador, né? E essa questão de representatividade, de não encontrar um semelhante, ela, querendo ou não, mexia comigo, né? Porque eu ainda não me sentia pertencente. Quando chegou em 2009, a primeira porrada, assim, histórica da minha vida foi em janeiro de 2009, a minha primeira prova oral. A professora tinha dito que eu não falava francês, que eu não tinha seguido o curso dela, que eu deveria fazer isso, fazer aquilo. Ela me detonou e eu queria imediatamente largar tudo e voltar para casa. Eu fiquei muito mal. E aí, passado algum tempo, eu quis fazer um curso em Haia, na Holanda, né? Eu tinha feito nessa época 3 provas, uma eu tinha reprovado, a outra não quis me dar por causa de 0,25 pontos, e só me restou essa professora. E aí eu tive a minha segunda epifania, que era justamente por tudo que ela tinha me dito, que essa mulher ia me dar uma carta de recomendação, né? E mais uma vez esse vulcão interno, né, começou a me mover, e eu cheguei com ela e falei, olha, eu não tenho o currículo como a senhora pediu, as minhas notas são essas, eu reprovei numa, mas eu lembro muito bem o que a senhora me disse, e é por isso que eu gostaria de fazer esse curso em Haia. Dito e feito, a mulher teve que me dar a carta. Isso foi início de 2009, né? Quando foi lá para o segundo semestre, eu resolvi ousar ainda mais. Eu quis estudar em Paris. Vou para Paris. Era um sonho que eu não tinha nem sequer sonhado, de tão distante que era da minha realidade quando saí de casa. E postulei para o programa Erasmus de mobilidade e também para a Bolsa, já que o programa estava aberto para estrangeiros, né? Chegou o resultado, eu fui aprovada para ir para Paris, mas sem a Bolsa, porque eu era estrangeira. E ali eu entrei em erupção, assim, muito, né? Eu chamo isso de fura criativa. Por quê? Eu não conseguia admitir que eu tinha sido aceita para um programa por ser estrangeira, mas não a bolsa porque eu não era estrangeira. Aliás, porque eu era estrangeira.
E a minha crença, né, por trás, quando eu resolvi fazer alguma coisa, foi: eu vou conseguir ir de bolsa assim para Paris e vou mostrar que a única diferença entre um ser humano e outro é a atitude, não vai ser minha nacionalidade. E eu consegui ir com 2 bolsas para Paris. Uma delas era tipo 1.000 francos e o diretor da minha faculdade me deu o dobro, né, do que estava escrito no regulamento. Então foi um ano assim bastante desafiador, onde tudo era muito novo. Passei por vários percalços, né, dentro das minhas condições de privilégio, né, e cabe aqui ressaltar, gente, que eu nasci de uma família de classe média. Eu tive uma boa alimentação, eu tive estrutura familiar, eu estudei em escolas privadas. Gente, isso é privilégio no país onde as pessoas não têm o que comer. Então, a gente precisa olhar para as nossas bases, né, e valorizá-las para poder justamente olhar para o próximo e entender que nem todo mundo tem as mesmas chances. Não tem como falar, por exemplo, em meritocracia quando nem todo mundo sai com as mesmas condições da largada. Não tem como. Pois bem, vou levar vocês de 2009 para 2012. E vou parar aqui em abril de 2011 para falar só uma crise que me foi programada. Uma ex-chefe minha virou para mim e falou: Maíra, se não existe o que tu queres, vai lá e cria. Porque um dia alguém foi lá e fez. E essa crença programada, ela me motivou, e vocês vão entender o que eu fiz em 2012. Quando eu cheguei no final do meu mestrado, gente, eu não tinha os créditos, eu tinha sido jubilada. Agora, tu imaginas, de onde eu saí, eu era o meu mestrado, eu não era nada mais, né? Porque eu fui a primeira da minha família, né, a galgar esse caminho. Eu tinha passado por vários percalços para morrer na praia. Aquilo foi devastador, tipo, ao cubo do que tinha acontecido na minha primeira prova oral. E eu senti realmente a dor, na verdade, de não ter esperança. Mas, mais uma vez, alguma coisa me motivava, que eu tive a coragem, né, de voltar lá na faculdade, explicar minha situação, e eles me deram uma chance, mesmo sem ter regulamento por trás, né, para embasar a decisão deles. Vocês acreditam que eu consegui de novo ser expulsa? Parecia brincadeira, gente, mas eu tinha 2 matérias para terminar e eu consegui reprovar mais uma. Quando isso aconteceu, foi assim, já não foi mais catastrófico, foi trágico-cômico, porque eu falei: gente, não é possível que eu esteja repetindo isso. Mas eu entendi uma coisa muito especial nesse processo, é que era justamente, tinha algo em mim que não era avaliado numa prova. E por que eu me dei conta disso? Porque apesar de ter sido uma aluna péssima em notas, né, então a minha autoestima ela era extremamente baixa, tipo, abaixo de zero, o que eu descobri? Eu consegui várias cartas de recomendação e 4 bolsas de estudo. Como se eu não tinha os critérios? Um deles, o principal, é nota. E eu me dei conta de que eu conseguia tocar as pessoas através de cartas. Foi por isso que elas me davam, né, essas recomendações e essas bolsas. Então, isso me deu uma esperança de chegar novamente com todas as minhas feridas, vulnerabilidade com a faculdade e falar: gente, desculpa, eu não consegui, mas eu gostaria muito de desenhar. E assim eu consegui me formar sem regulamentação, que esse suporte foi justamente o desejo, na verdade, né, do diretor de me dar uma chance. Então, foi assim que eu me formei. E eu descobri uma coisa, que eu não era no mestrado. O ser humano não é o que tem e o que faz. É o que representa internamente. Porque é isso que vai nos mover. E aí, em 2013, vamos lá o que aconteceu em 2013, né? Lembra daquele sonho de criança? Pois bem, estou eu procurando emprego em Genebra e não conseguia nem estágio não pago. E já falava, no caso, 4 línguas, mestrado e etc. Caí em depressão. E acontecer isso no país estrangeiro quando faz frio, gente, é uma sensação muito ruim. E eu não podia nem sequer falar isso com meus pais, porque ia causar um reboliço ainda maior. O que aconteceu? Eu parei de procurar um dado momento em emprego, né? Fui na biblioteca pública de Genebra, peguei uma pilha de livros para estudar a história da Suíça. E foi aí que eu descobri a correlação entre diplomacia, Genebra, Suíça, e aquilo me fez tirar o foco, né, do desespero de não estar conseguindo o que eu queria. E foi justamente quando eu achei uma vaga em São Paulo, fora do que eu estava procurando. Sempre em Genebra, de repente, vi lá uma vaga em São Paulo e descobri a vaga da minha vida. Foi quando eu me deparei com a razão pela qual eu voltei para o Brasil. O que aconteceu? Essa vaga já não estava mais aberta, mas eu fiquei tão apaixonada que eu mandei o meu currículo mesmo assim. E tá, né? O processo já estava em andamento, não ia poder fazer nada. O que aconteceu? Eu já estava vindo de férias para o Brasil, mandei um e-mail para a CEO lá no Rio de Janeiro para tomar um café. A ideia já não era falar mais do trabalho, porque eu queria muito essa vaga, eu queria muito, 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 e aquilo me motivava a fazer o impossível. E assim eu peguei um voo
quando ela topou de Brasília para o Rio e do Rio, né, para Belém. Gastei tudo que eu podia para comprar uma passagem em cima da hora em janeiro, né? E assim eu consegui hackear o sistema, porque tudo que eu tinha estudado sobre a Suíça me ajudou bastante na hora de conversar com essas pessoas. E aí passei por umas 2 ou 3 avaliações, entrevistas, né? E quando eu fui para Genebra já foi basicamente para fechar o meu ciclo e voltar para o Brasil. E assim eu comecei a trabalhar com diplomacia científica para o governo da Suíça. A minha missão quando eu voltei para o Brasil era montar o consulado científico deles em São Paulo. E foi assim que eu era mais uma vez a única, né, a brasileira, a única negra, a única mulher, numa delegação onde primordialmente tinham homens brancos estrangeiros, porque essa era a delegação. E o que mais me surpreendia era que o estranhamento era maior do lado do Brasil de ver alguém como eu numa delegação suíça. E foi muito impactante, na verdade, foi quando eu voltei para o Brasil que eu me deparei com a questão racial, né? Porque eu vim de uma bolha, né? Vim de Belém do Pará, fui para lá e voltei para cá e eu acompanhei do início esse processo de transformação do Brasil, incluindo a questão do cabelo, porque eu reparei que as mulheres elas estavam se soltando mais. Eu não passei por isso, né? Enfim, eu nunca alisei cabelo, eu nunca passei por um processo de transição, mas me chamou a atenção de ver o empoderamento das pessoas. Então, o Brasil ele está ainda em ascensão com relação a essa questão de racismo, né? A gente ainda tem muito que aprender e muito que evoluir enquanto sociedade. E sempre me sentindo única nesses ambientes, né? Eu não tinha representatividade. Eu só vim sentir, na verdade, o que era a questão da representatividade em outubro de 2016. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu vi outras mulheres com um perfil parecido com o meu nos mesmos ambientes. Gente, essa sensação de pertencimento que eu falei logo lá no início, ela te dá, na verdade, o sentimento de paz. Eu senti paz, eu senti alegria, eu senti conforto quando eu vi isso. E foi quando eu entendi pela primeira vez que eu sentia um desconforto e não sabia do que era. Era a questão da representatividade. Então, a partir daquele dia, a minha vida mudou e houve um divisor de águas. Por quê? Eu decidi que por onde eu passasse, eu ia querer abrir portas para outras mulheres, para eu nunca mais estar sozinha. E foi isso que me inspirou a idealizar uma coisa que linka a minha história com a da Dani, né? Que é a Aceleradora de Carreiras, que é um programa do Grupo Mulheres do Brasil, onde o objetivo, né, é dar treinamento, capacitação, aceleração para mulheres negras que queiram ascender a cargos de liderança. Então, é um projeto que é muito impactante, né? O meu tijolinho nisso foi criar um enquadramento, mas tem mulheres brilhantes, na verdade, que juntaram vários outros conteúdos e coisas. Então, é um projeto, né, que é bastante enriquecedor. E o que eu queria deixar como mensagem aqui com relação à representatividade, né, tendo em vista tudo que eu passei, é que a um dado momento, gente, quando nós não temos a representatividade que queremos, nós podemos ser para outras pessoas essa representatividade. Quando a gente se dá conta desse poder, as coisas mudam de figura. Eu me sinto mais empoderada quando eu vejo dessa maneira os lugares por onde eu passo. Eu já tive, inclusive, que liderar homens brancos e mais velhos do que eu, né? E eu tenho hoje 37 anos e tenho esse perfil que vocês estão vendo. Então, a gente pode ser essa representatividade, né? E eu queria deixar isso bem claro como mensagem de que todos nós que estejamos em situações onde a gente se sinta só, onde não tem o que a gente gostaria, a gente pode abrir porta para outras pessoas. E era isso que eu queria deixar como mensagem aqui nesses 15 minutos. Obrigada. Maíra, obrigada por apresentar a sua trajetória. Tem vários elementos aí muito interessantes, né, que você trouxe relacionados à representatividade que a gente vai poder discutir ao longo do evento. Eu queria pedir, por favor, o Alberto para se apresentar, contar a trajetória de vida dele para nos inspirar também. Pessoal, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos, né? Principalmente para falar de um tema que é super importante para mim, que é o tema de representatividade, de diversidade, inclusão, e nada mais propício do que o mês de novembro, né, o mês da consciência negra, para que a gente discuta essas questões, né, e promova um debate aberto sobre isso. Tá? Eu sou Alberto Cordeiro, sou mineiro, natural de Belo Horizonte, como pode ficar evidente no sotaque em algum momento da minha fala. Sou casado, tenho 2 filhas, a Júlia, de 4 anos, a Beatriz, de 2 anos. Sou formado, mestre pela UFMG, também sou mestre pela Universidade de Northwestern, em Chicago.
e atualmente sou gerente de projetos na McKinsey, né, onde tive o privilégio de liderar o nosso grupo de negros por mais de 2 anos. E até antes de começar a minha história, eu queria só pontuar algumas coisas bem interessantes, né, que em algum momento tem alguns pontos de conexão, né, pelo menos alguns elementos da história da Maíra também se fazem presentes no meu, né. Acho que o primeiro é esse momento em que a ficha cai, né? Acho que esse momento em que você realiza que você é um negro, né? Que você se assume como negro e entende o que é ser negro vivendo no nosso país. Tem um outro fato que é o fato de ser único, né? Isso é um traço super presente na vida de vários negros, que é o fato de você ser único, né? No ambiente acadêmico e muitas vezes no ambiente profissional. Então, grande parte da minha vida foi assim. E acho que um terceiro elemento de conexão entre a fala dela e que eu vou dar para vocês daqui a pouco é essa importância da representatividade na minha vida, né? E como esse tema de inclusão e de diversidade racial foi se fazendo cada vez mais presente na minha vida e como isso mudou positivamente toda a minha vida, pessoal e profissional, para muito melhor, né? E eu costumo dizer que eu fui negro no Brasil por mais de 25 anos, né? Antes de ter uma experiência transformadora na minha vida, que foi a oportunidade que eu tive de estudar e trabalhar por 2 anos nos Estados Unidos. Então, eu morei 1 ano em Chicago, onde eu estudei, em Northwestern, fiz o meu mestrado, e depois tive a oportunidade de me mudar para Nova York e trabalhar 1 ano em Nova York, num grande escritório de advocacia, ainda na minha vida prévia como advogado, né? E quando esse período de 2 anos acabou, a única coisa que eu sabia é que eu não queria voltar para o Brasil de forma alguma. E esse foi um ponto de reflexão muito grande meu e da minha esposa, que também estava lá nos Estados Unidos, também estudando, trabalhando. Foi um ponto de reflexão muito grande entre nós dois, né? E eu demorei efetivamente a racionalizar o porquê eu não queria mesmo voltar para o Brasil depois desse período de 2 anos. E dentro dessa reflexão, acho que eu posso citar 3 temas específicos que foram muito importantes naquele momento para mim, né? Nessa experiência que eu tive fora do país. E que passaram a nortear minha vida a partir de então e que eu trouxe para o Brasil quando eu voltei em 2014, 2015. Né? Acho que o primeiro, um ponto que foi muito forte lá e que me marcou, me chamou muita atenção, é o senso de comunidade que existe entre a população negra nos Estados Unidos, né? E eu notei isso de uma forma mais frívola possível, né? Mais informal possível, que era todo negro que cruzava comigo na rua me cumprimentava, queria conversar comigo, né? Eu era bem recebido em todos os lugares e tinha essa característica essencial da minha pessoa, que é o fato de eu ser negro, super valorizada em Nova York, né? E aí, conversando até com um dos sócios do escritório que eu trabalhava na época, ele falou: Alberto, isso é porque você está em Nova York. Se você estivesse no sul dos Estados Unidos e eu te visse andando pela rua, eu te chamaria, te convidaria para jantar dentro da minha casa com a minha família. Então, isso me marcou muito, essas palavras deles, né? E essa vivência que eu tive andando na rua efetivamente foi muito estranho e abriu bastante a minha cabeça, né? Outra coisa foi que pela primeira vez na minha vida, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional, eu deixei de ser o único, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu vi lá estabelecido, organizado, estruturado um grupo de estudantes negros que eu nunca tinha visto até então. E depois, no escritório, eu vi um grupo de advogados negros, né? Isso foi muito marcante para mim, porque pensando na minha vivência prévia de Brasil, né, aquilo foi uma quebra de paradigma muito grande para mim, né? Nossa, então a vida pode ser assim, né? Não precisa necessariamente ser a forma que eu experimentei no Brasil até então. E acho que um outro ponto, acho que o terceiro elemento desse pilar, né, e que talvez tenha sido mais importante para mim, foi a ausência do que eu chamo de microagressões, né, que eu tive nesses 2 anos. Então, eu costumo dizer que o negro no nosso país, ele acaba se acostumando a uma série de microagressões que ele sofre no dia a dia de forma periódica, né, e que às vezes a gente não realiza muito isso, né? Então,
Quando você vai no supermercado, você é o atendente do supermercado. Se você está no restaurante, você é o garçom. Se você está no estacionamento, você é o valet, né? Se você está andando na rua, as pessoas atravessam. Se você corre, chama atenção. E, invariavelmente, você vai ser parado pela polícia, principalmente, né, nas duas grandes metrópoles que eu vivi, Belo Horizonte e São Paulo. Então, por 2 anos, eu não vivi isso, né? E eu demorei muito a entender o porquê eu achava que a minha vida fora do país era tão mais leve do que a vida que eu tive no país. E foi só quando esse terceiro pilar passou a fazer sentido na minha cabeça que eu entendi a verdadeira razão por trás do fato de eu não querer retornar ao Brasil. Mas foi também entender esses 3 elementos, né, que me fizeram ter noção do meu papel como negro no Brasil, do meu papel de agente transformador para a vida e para a experiência de outros negros no nosso país, né? No momento em que a gente discute tanto, né, sobre o fato de negros serem a primeira geração de suas famílias na faculdade, eu tenho orgulho em dizer que eu sou o terceiro, né, eu sou a terceira geração da minha família na faculdade, né? Eu me formei na UFMG, minha mãe também lá na década de 70, e meu avô, apesar de não ter um estudo formal, né, era um autodidata, fluente em inglês, francês e autor de mais de 10 livros de história do Brasil. Então, acho que de forma alguma eu posso deixá-lo de fora dessa contagem, né? Então, me considero terceira geração da minha família negra a ter um estudo formal. E tendo essa vivência e sabendo desse meu lugar, né, aqui na sociedade, que eu voltei para o país com essa mentalidade de efetivamente fazer a diferença, né? Com esse entendimento do meu papel de agente transformador da realidade do negro nesse país. E eu tomei isso para mim como um dos grandes pilares da minha vida, né? Então, para mim, hoje é muito significativo que eu tenha conseguido conectar esse elemento, né, tão essencial da minha vida pessoal, de promoção da diversidade, da inclusão racial, com a minha vida profissional, né? Então, eu conectei esses elementos da minha vida pessoal à minha vida profissional, e isso foi muito importante para mim, muito significativo dentro da minha história, né? Então, eu queria deixar aqui, antes da gente abrir para as perguntas, queria deixar esse chamado para a ação, né, a todos vocês, de que individualmente nós realmente podemos fazer a diferença na vida de pessoas e de profissionais negros, né? Então, espero muito que vocês saiam daqui hoje engajados e inspirados a fazer essa mudança acontecer, tá bom? Muito obrigado. Ótimo, Alberto. Na VLI nós começamos essa jornada para fazer as mudanças que nós queremos, né? Nós somos os verdadeiros agentes de transformação. E que bom que a gente tem essa oportunidade aqui na VLI para fazer isso. O grupo de raça e etnia e os outros grupos de afinidade que existem dentro da VLI estão nessa jornada, e eu acredito que vocês vão trazer muitos elementos que vão nos ajudar, né, nessa caminhada para a gente ter ainda mais sucesso. Eu trouxe aqui alguns dados que eu queria discutir com vocês, mais voltado para o mercado de trabalho, em relação ao estudo do Instituto Ethos mostra que quanto maior o cargo, né, dentro da empresa, menor é a presença de pessoas negras, né? Menos de 5% dos cargos de executivo e dos conselhos de administração são preenchidos por pessoas negras. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês acham quais são esses elementos que dificultam tanto para o negro alcançar esses cargos de liderança, né? E aí eu queria pedir para a Maíra para ela fazer esse recorte, né? Começar a contar para a gente nesse recorte do universo da mulher, né? Porque eu acho importante na questão racial a gente também entender, né, que tem a mulher, né, que alguns estudiosos falam que é o outro do outro. Então, Maíra, fala para a gente um pouquinho. É muito importante a tua pergunta, Dani. E a gente conversava, quando eu trabalhava no governo da Suíça, que eu estava onde estava, muito provavelmente porque eu fui contratada por um governo estrangeiro quando eu ainda estava fora do país. Porque se eu tivesse que galgar esse caminho internamente, nossa, ia ser muito mais difícil. Por quê? Porque o sistema não é feito para sequer, né, deixar a gente passar. Ele é feito, na verdade, para te colocar empecilhos. E não adianta a gente falar para quem não sente na pele, né?
Inclusive, eu queria deixar bem claro que o meu tom de pele nesse país significa privilégio, gente. Eu juro para vocês, eu já vi amigas minhas com perfil muito parecido terem mais dificuldades porque são mais metidas. Então já começa por aí essa questão da ascensão, né? E pegando justamente o gancho da representatividade, encontrar uma mulher negra em cargos de gestão, né, em cargos de liderança, é muito raro ainda. Então, assim, quando você chega ali, né, e aí eu vou mudar um pouco da dificuldade para oportunidade, é muito difícil tirar. Pode vir chuva de canivete. Por quê? Porque, gente, é um caminho árduo, né? Então, assim, você vai, na verdade, criando resistência, criando experiência, e não é qualquer coisa que te abala. Tem, inclusive, uma música que eu acho muito bonita, que fala que balança é o mais forte alicerce nesse mundo, né? Então, a gente aprende, na verdade, a segurar o balanço quando chega no cargo de liderança. É um caminho que eu diria que, mais uma vez, né, eu contornei a bolha, né, eu não furei a bolha. Então, o meu caminho, querendo ou não, ele foi mais facilitado, né, porque eu vim de fora do país com cargo executivo já. Então, é bem diferente. Agora, dentro da nossa estrutura aqui, é inevitável, ela não é feita para nos dar uma chance, né? Agora, o que eu vejo é um movimento crescendo muito rápido nos últimos 2 anos para cá. Quando a gente criou a aceleradora de carreiras em 2017, falar em mulheres negras em cargo de liderança era uma coisa muito distante. Hoje em dia, é necessário olhar para isso. E as empresas que não olharem vão ficar obsoletas, porque para mim isso já é um processo de seleção natural da espécie, inclusive, né? Aprender a lidar com a diversidade. E já se sabe, por relatório e tudo mais, que as empresas mais diversas, elas lucram mais, porque você gera, na verdade, mais inovação e novas soluções. Então, ter uma mulher negra em cargo de liderança vai além da representatividade, ela significa, na verdade, desenvolvimento e lucratividade e produtividade para todo mundo como um todo, né? Então, assim, apesar de toda a dificuldade que a gente vê, né, acontecendo, para a gente que está entrando, volta a questão de que você é representatividade para alguém e volta a questão da gente olhar para trás e ver a nossa história e o quanto nós caminhamos para chegar onde chegamos. Quando a gente faz essa análise e olha para trás, gente, é difícil, na minha opinião, derrubar. E outra coisa, uma mulher negra sozinha já é uma comunidade. A gente não anda só. E eu digo de experiência própria, né, que eu tenho várias amigas que me empoderam, que me inspiram e nós andamos juntas, né? Então, acho que queria deixar isso aqui como um recado. Se tu quiseres chegar mais longe, onde quer que seja, de qualquer forma, tu não vais estar só, nós somos outras, né? Aqui para se ajudar. Ótimo, Maíra. E para você, Alberto, assim, o que você percebe da sua experiência, né? Essas dificuldades que você teve que enfrentar e que a gente já percebeu que pela nossa história dos três, né, que essas histórias se cruzam, né? Exatamente, Dani. Esse é um excelente ponto que você está trazendo aqui, né? Porque, sendo quase 60% da população brasileira, a gente precisa falar sobre isso, né? Esse é um problema, né? E até porque é bom trazer um outro dado aqui do IBGE também, que só, se não me engano, é menos de 20%, acho que está em torno de 18,5% dos jovens negros de 18 a 24 anos que cursam ou já cursaram o ensino superior, né? Então a gente já vê como que essa porcentagem de 56% já cai para 1/3, né, de 18%. E quando a gente fala isso, é muito importante a gente falar de representatividade dos negros nos ambientes corporativos, porque os negros em posição de liderança ainda são outliers, né? Ainda são exceção dentro desse mundo, né? E normalmente não estão bem representados nessas posições, né? Então, esse é um fato que chama muita atenção. Outro ponto que foi mencionado pela Maíra, e vai voltar aqui outras vezes, que é um tema de suma importância, que é essa falta de referência, né? Então, normalmente, a referência de um profissional negro, ela é familiar, muitas vezes, né? A grande maioria das vezes, ela é familiar. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista no passado para a Globo News, para o G1, e quando eles perguntaram sobre a minha referência, eu respondi que era minha mãe e meu padrinho. E eles mesmos falaram, nossa, a gente só está escutando isso, de todos os profissionais que a gente está conversando, né? Porque como que essa referência familiar é muito presente, né? Então, essa falta de referência profissional, ela impacta o senso de pertencimento do negro dentro da empresa, né? E muitas vezes até o próprio desenvolvimento, né? Então, cada vez mais questiona-se, eu vou ser respeitado dentro da organização como negro, né? Eu vou ter a chance de trabalhar e viver num ambiente
inclusivo e diverso, em que eu posso buscar performar no meu potencial máximo, né? Então, esse é um ponto que cada vez mais passa na cabeça dos negros, né? E é muito poderoso, é muitíssimo poderoso você fazer com que uma pessoa se sinta bem e seja ela mesma no ambiente de trabalho, né? Isso é um fator, inclusive, de retenção importantíssimo, né? E que, assim, não tem preço mesmo. Eu quero aqui até trazer 2 exemplos, né? Semana passada eu tive a oportunidade de conversar com um grande profissional, um diretor negro de uma grande empresa multinacional, e ele estava me contando, né, que nos mais de 50 anos dele, quase 30 como profissional, ele nunca teve um mentor negro, né? E provavelmente não vai ter até a carreira dele terminar, mas hoje ele serve como mentor de vários outros profissionais negros, né? E uma outra história, aí na ponta contrária, e essa é muito, muito legal, é um conhecido meu, ele queria muito trabalhar numa empresa, muito mesmo. Então ele passou a seguir aquela empresa no LinkedIn e se conectou, né, mandou convite para vários recrutadores daquela empresa. E quando os recrutadores aceitaram o convite dele, ele escreveu para esses recrutadores, né, falando como que o sonho dele no médio e longo prazo era estar dentro dessa organização específica. E que ele ia trabalhar muito e estudar bastante para conseguir um dia fazer parte. Só que quando os recrutadores foram olhar o currículo dele no próprio LinkedIn, viram, gente, mas esse cara pode estar aqui ontem, né? Então, tinha posições em aberto e convidaram ele para o processo seletivo. E menos de 2 meses depois, ele já era um profissional daquela organização. Então, assim, e por que ele não aplicou antes, né? Porque ele não se conectou de alguma forma com aquela organização. Então, você conseguir criar uma ponte entre a empresa e os jovens profissionais é de suma importância para que você consiga promover cada vez mais esse valor dentro da sua organização. E acho que tem um terceiro elemento assim que vale pontuar aqui, que é o racismo estrutural que é presente no nosso país, né? E a gente fala aqui do racismo estrutural como sendo esse conjunto de práticas, né, que são praticadas dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo em posição superior a outro, né? E aí pode ter viés social, racial, econômico, né? E o fato da gente usar esse termo estrutural não significa dizer que essa é uma condição incontornável, mas só que a gente tem que ser propositivo, né? A gente tem que agir com intencionalidade se a gente quer combater essa condição, né? E só para fechar minha fala, acho que esse último ponto muito importante, porque a gente só consegue agir em cima de um problema a partir do momento que a gente tem um entendimento completo sobre esse problema, né? Porque se você não enxerga o problema, como que a gente vai resolvê-lo, né? Então, entendo que esse é o ponto de partida para a gente conseguir atuar na conscientização, né? Conseguir elaborar um plano estratégico para enfrentar esse problema e cascatear esse plano em ações táticas, objetivas e estruturadas para encarar de frente esse problema. Então, acho que esses 3 pontos, né, da falta de referência, da falta de clareza sobre o problema e do racismo estrutural são elementos importantes para a gente entender aqui onde a gente chegou, né, e a realidade que a gente quer mudar. Perfeito, Alberto. Você pontuou um assunto que é muito importante, né? Que a gente entenda que o racismo ele não é apenas a questão da discriminação e do preconceito, né, de um indivíduo para o outro, mas ele está pautando as nossas relações sociais, né? Ele pauta a relação no trabalho, ele pauta a relação na sociedade, e dentro dessas estruturas há dificuldade, de fato, para as pessoas negras acessarem mercado de trabalho, universidade, né, cargos políticos. Então, a gente precisa, de fato, entender o problema, com a complexidade, né, e com esses elementos todos que você falou para a gente começar a atuar, né, reconhecer o problema, entender a sua complexidade e começar a traçar ações para que a gente seja, de fato, né, o agente de mudança nesse processo. E falando dessa questão do racismo estrutural, eu achei um dado interessante, porque tem sido o assunto de 2020 mais pesquisado. Assim, o Google traz um registro de que teve um recorde de pesquisa sobre racismo em 2020, né, e junho desse ano foi o maior interesse desde o
ano de 2006. E aí eu queria que você começasse a contar, Maíra, assim, por que você acha que aumentou esse interesse, né, assim, das pessoas entenderem sobre racismo, e se esse interesse ele extrapola também o interesse individual, mas ele também já chega nas empresas, nas organizações. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Posso sim, Dani. É fato, né, perceptível que houve um aumento de interesse. Eu acredito que existam dois fatores, tá? O fator externo, George Floyd, né, que chegou aqui, né, fazendo um efeito cascada, e tem o efeito interno no país, é que falando justamente de pessoa jurídica, né, de empresa, do corporativo, está ficando cada vez mais difícil não olhar para essa questão. Por várias razões. Uma delas é que está, por um lado, pegando mal, né, com relação à imagem, com relação a cliente. Acredito eu, Dani, que vai acontecer a partir do ano que vem uma outra questão para empresas que são grandes e precisam de capital estrangeiro, que é a chamada ESG, né? Assim, significa meio ambiente, social e governança. A questão de diversidade, ela pega a letra S, né? Então, tu tens aí uma questão de imagem, né? Tu tens uma questão de cliente, tem uma questão de investidor, né? Então, acredito eu que é caminho sem volta. Eu costumo dizer que isso aí é processo de seleção natural da espécie, né? Corporativa no caso. As empresas que não se diversificarem, elas vão ficar obsoletas, porque o mundo inteiro está caminhando para isso, né? O padrão de consumo está mudando, o padrão de acesso à informação também. Os investidores estão olhando mais para isso. Então, a gente precisa se adequar, né? O processo de evolução é isso. Então, sim, houve um aumento considerável e eu vejo essas duas nuances, né? A externa e a interna. E, assim, no momento onde nós estamos no país, a Luana Genola fala disso, né? Do Instituto BBR, que existem três tipos de empresa, né? A influenciadora, a engajadora e onde estão a maioria das empresas, que é começando a se abrir para esse processo. Então, acredito que qualquer problema, dificuldade que uma empresa esteja passando, gente, não é isolado da empresa. É o momento que nós estamos vivendo no país. E é evidente que vários grupos de diversidade começaram a ser criados com uma aceleração grande do ano passado para cá. Empresas de setores que são mais tradicionais estão se abrindo. E, no final das contas, a gente está falando com seres humanos, né? Independente de empresa, independente de país, são seres humanos que estão querendo contribuir para uma sociedade melhor. E dentro da nossa sociedade, esse é um tema que precisa ser olhado. A gente está falando de séculos, né, de invisibilidade de um assunto que ele é denso, né? Nós precisamos tomar a responsabilidade social de olhar para a questão de racismo, não do outro ou da pessoa negra, mas uma questão social que é minha, né? Que é nossa. Se eu não olhar para isso, isso vai me atingir de qualquer jeito. Assim como uma empresa pode ficar obsoleta, uma pessoa também vai ficar obsoleta se não souber lidar com diversidade. Né? Então, acredito que esse momento de 2020 ele é muito especial, em particular por essa questão da diversidade, né, da causa racial, e acredito, espero que as coisas comecem a acelerar de uma maneira que a gente ainda não viu a partir do ano que vem. Né? E vou pegar o exemplo do Nubank, né? Em um mês, o Nubank conseguiu reverter uma situação que aconteceu, né, uma das fundadoras, e já transformou em plano de ação. Né? Estou falando de um espaço aí de algumas semanas. Então, esse tipo de modelo vai começar a eclodir. Eu acho que vale a pena olhar para outras empresas e começar a comunicar para saber o que está acontecendo ali e acolá, né? Para pegar isso como boas práticas. Ótimo. Alberto, você pode falar para a gente, depois que você comentar, eu estou recebendo aqui já comentários do pessoal que está nos assistindo, já tem perguntas aqui para vocês. Eu acho super interessante esse ponto, né? E o interesse pelo tema, ele realmente é notório e crescente, né? E aí concordo com a Maíra, até pelo movimento global que a gente teve esse ano, né? Então, se a gente está falando do crescimento expressivo deste ano, muito se deveu a isso. Mas sabemos, né, até pelas próprias publicações da Ethos, que é um tema realmente que vem ganhando cada vez mais espaço, né? E acho que de forma geral, assim, é bom pontuar que o negro ele vem realmente numa curva ascendente de ocupação de espaço. Então acho que existe um pouco de uma busca por educação e entendimento de todos os lados, né?
o próprio negro buscando mais informações sobre o tema, né, informações estruturadas e organizadas sobre esses conceitos, né, eu brinco com meus amigos, né, de que eu não nasci sabendo sobre racismo estrutural, lugar de fala, todos esses conceitos, eu venho estudando, né, e buscando cada vez mais compreendê-los com o passar dos anos. Então, acho que existe uma busca realmente por educação e conhecimento sobre o tema que é muito notória. E a gente vive hoje num cenário, se a gente for pensar de forma mais macro, que realmente diversidade e inclusão quase que deixou de ser uma questão de opção para ser uma questão de implementação, né? De quando e como ela vai estar presente nos diferentes espaços, né? E aí eu volto na frase, nas palavras que eu disse anteriormente, que acho que o mais importante aqui é a intencionalidade, né? E o impacto é do tamanho que as organizações queiram alcançar. E aí eu queria até trazer um ponto, que é um evento do qual eu me orgulho muito, que é um evento chamado Juntos, né? Incluindo, desenvolvendo e conectando talentos negros, né? Ele é um evento que surgiu na McKinsey em 2018 e que esse ano, na terceira edição, vai envolver ao todo 20 empresas, né? Dedicadas a discutir o tema de diversidade e inclusão racial, né? Então, a gente busca com o evento, né? Eu tenho orgulho de fazer parte da comissão organizadora, a gente busca com o evento criar um ambiente de networking para os próprios jovens e profissionais negros, né? Então, hoje, passado 2 edições, que a gente teve a presença aí de mais de 1.000 jovens e profissionais, criou-se realmente uma comunidade muito grande, né? A gente busca conectá-los com as empresas, né? Então, mostrar para eles que existe espaço para o jovem negro hoje dentro do mundo corporativo, né? E também a gente busca levar, né, vários profissionais negros de destaque no mercado para criar essa referência que a gente falou aqui, que é tão importante, né? Então, no primeiro ano, a gente teve a Glória Maria conosco como palestrante principal, ano passado a gente teve a Emicida, e outros grandes profissionais de bancos, de empresas de varejo, de empresas dos mais variados setores que estiveram conosco lá no palco para compartilhar suas histórias, como a gente está fazendo aqui, né? E até para fechar aqui, eu entendo que aí as organizações elas têm 2 posturas quase que podem ser adotadas, né, quando a gente está falando desse tema. Uma é mais de entender que a transformação vai acontecer na sociedade e que vai ser refletida internamente na empresa de uma forma ou de outra, né? E outra é uma postura talvez mais ativa de acelerar esse processo, né? De acelerar essa transformação e efetivamente aumentar o nível de diversidade na empresa e mudar um pouco a cara da empresa, né? Então, é importante a gente entender essas diferentes fases, né? E para que a gente possa efetivamente tomar partido e partir em busca da solução e provocar impacto real na sociedade. Ótimo, Alberto. Você acabou de responder uma pergunta que eu recebi aqui. Um participante perguntou quais seriam as dicas, né, para que a gente acelere a representatividade. Você acabou de dar uma dica excelente, eu anotei aqui, inclusive, de raça e etnia. Tem uma pergunta que eu queria pedir para vocês responderem, que é um pouco voltada sobre essa questão da diferença, né, salarial, de equidade racial, que as pessoas já percebem, né, que os profissionais e empresas têm essa diferença, e eles estão perguntando como é que a gente pode contribuir para a equidade racial e salarial, né? Então, que vocês dessem alguns exemplos, né, do que vocês acham que pode fazer, o que a gente pode fazer para isso. Dani, eu acho que essa questão perpassa liderança, porque é um processo de decisão, né? Quando você dá um salário menor para alguém com as mesmas capacidades e experiências, isso vem de algum lugar. E só quem pode corrigir isso, ao meu ver, é o central, onde está o corpo decisório da empresa, a liderança. E nós temos casos fora do país, né, a Escandinávia, por exemplo, ela é muito forte com relação à equidade de gênero, né? E ainda assim existe discrepância.
Agora, o que acontece é que há uma decisão, né, top-down, dizendo que a partir de agora vamos fazer, vamos se posicionar e por aí vai. Então, isso é uma decisão que, ao meu ver, precisa vir de cima para baixo a partir da liderança. A questão é que a gente está falando de uma coisa que quem está na liderança, na maioria dos casos no país inteiro, não sente, não sabe o que é. E aí, como é que a gente sensibiliza as lideranças de que isso é uma questão? Né? Aqui está o ponto de interrogação. Né? Para mim, isso aqui é o nervozinho que precisa, né, desprender para poder soltar e fluir. Como é que a gente consegue, né, sensibilizar a liderança de que a questão da equidade ela é importante? Eu vou te falar da minha geração, né? Da geração Y, da geração que ela é tipo água em estado líquido, né? Ela tem uma mobilidade maior. Dentro dos meus privilégios com que eu já conquistei hoje, se eu não me sentir satisfeita com alguma coisa em algum lugar, eu vou atrás de outro. Então, isso para uma empresa é um gasto, né, em vários sentidos. E, assim, talentos, reter talentos hoje em dia é uma questão que a RH está olhando, né? Porque essas outras gerações não pensam em passar 10, 15 anos no só lugar, né? E aí, como é que eu vou reter, né? Então, assim, eu, por exemplo, se estou num lugar onde eu sei que um homem, por ser branco, vai ganhar mais do que eu não vou ficar, eu não vou deixar meu capital intelectual, capital social no lugar onde isso aconteça, né? Então, vou voltar para o meu, né, pro meu mundo, da minha perspectiva, do meu lugar de fala. Eu sou um perfil que vai ser difícil reter em lugares e situações onde não haja muita equidade. Então, eu acho que é preciso haver liderança para poder lidar com essa questão. Ótimo. Alberto, para a gente fechar sobre esse assunto, você pode colocar também o seu ponto de vista, por favor? Claro, claro. Acho que esse é assim, outro ponto super importante, né? E eu vejo algumas ações assim que elas são até mais táticas, talvez objetivas, que podem ser adotadas por vários membros da organização, né? Quase que pela organização como um todo, né? Que é, por exemplo, um traço super importante que a gente já falou aqui, que é o de mentoria, né? Hoje, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, e que estejam empenhadas, né, no assunto de representatividade, elas podem passar a servir de mentoras, né, e mentores para outras pessoas da organização. Essa é uma atitude bem tática, né, e que já acontece, que ajuda a organização a tratar melhor esse tema e a desenvolver o tema da equidade, da diversidade, da inclusão racial, né? Então, eu quase que chamo isso de day one activities, né? São atividades que podem ser iniciadas no dia seguinte, né? E tem outro também que eu acho que é muito importante, que é das pessoas se tornarem vetores de conscientização numa organização, né? Você se incomodar efetivamente com piadas, né? Com comentários, com a utilização de vocabulários que sejam negativos para um grupo, né? E aí pode ser um grupo de negros, um grupo de mulheres ou qualquer grupo que a gente esteja tratando aqui. Mas então, da mentoria, né? E esse fato de ser vetores de conscientização são duas atividades que as pessoas dentro de uma organização podem assumir. E acho que tem um outro ponto que vem se tornando cada vez mais comum e que é muito importante, que se feito de forma estruturada, né, ele efetivamente produz impacto, que são, por exemplo, os treinamentos de vieses inconscientes, né, que são feitos hoje por diversas organizações, né, que é basicamente você garantir um tratamento de equidade para todas as pessoas, por exemplo, que estão participando de um processo, né? Então é algo também que as organizações vêm trabalhando bastante e que aí pode ser aplicado, né, no médio e longo prazo para ajudar a mudar essa realidade. Ótimo, ótimo, Alberto. Tanto você quanto a Maíra falaram de pontos muito importantes e eu acho que tem aí o papel do aliado,
das pessoas que são aliadas nossas nesse processo de diversidade, né? Então, o papel do aliado, o papel da liderança é extremamente importante. E a gente tem um recado, né, um vídeo do nosso sponsor, o sponsor do grupo de raça e etnia, que é uma liderança aqui na VLI, o Leandro Fulgêncio, gerente-geral de controladoria. Ele trouxe uma mensagem para a gente, bem focado nisso que vocês falaram, né, do papel do líder, né? Então, como é que o líder influencia as pessoas, né, os seus pares, e nos ajuda nesse processo? Produção, por favor, vamos colocar o vídeo do Fulgêncio. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Leandro Fulgêncio, eu sou gerente-geral de controladoria da VLI, eu estou aqui na casa há 11 anos. Recebi o convite para poder falar para vocês hoje nesse dia tão importante de conscientização e de combate ao racismo. Pensei em várias coisas que eu poderia falar hoje, é um tema que eu venho me envolvendo ao longo do tempo e dedicando meu tempo a isso. E como o nosso tempo aqui é curto, eu pensei em dar um recado simples, na verdade um chamado para a responsabilidade de todos nós de combatermos o racismo, mas principalmente para a liderança da companhia, que é majoritariamente branca, de quebrar, né, esse sistema que exclui. O mais importante para isso é se conscientizar, entender que o racismo sistêmico ele existe, ele é muito presente, e ele não só exclui os negros, mas também privilegia os brancos. O efeito aí é dobrado. Então, só para dar um exemplo para vocês, né? Fui visitar um colega que estava morando numa casa nova, um condomínio aqui próximo, e fomos eu e um outro amigo negro a visitá-los, cada um em seu carro. Ao chegar na portaria, simplesmente avisei que eu ia à casa do João, né? E o porteiro abriu para mim, eu entrei normalmente, sem nenhum cheque de credencial, ou sequer se eu era uma confirmação se eu era um convidado. O meu amigo que vinha atrás foi parado, né? E todo o procedimento que era correto, né, de checar as suas credenciais, se ele realmente era um convidado, foi feito. Mas isso me incomodou muito. Eu voltei e perguntei ao porteiro por que ele tinha me privilegiado e não privilegiado o meu amigo. Obviamente que não é correto, né? O correto é que ele realmente checasse todo mundo. Mas eu perguntei por que ele não me checou, ele me privilegiou, me deu um acesso livre, né? E ele não soube responder, né? Tentou escapar, dizendo que me conhecia, mas não era verdade, eu nunca tinha ido naquele local. Então, a mim ficou muito claro, né, como que o sistema hoje privilegia os brancos, né, e dificulta, em alguns casos, né, dificulta muito a vida dos negros. Então, é o nosso papel quebrar esse racismo sistêmico. Então, privilegiem os talentos negros dessa companhia, privilegiem colocar mais negros em posições importantes dessa companhia, privilegie o seu tempo, né, para essas pessoas, para o desenvolvimento dessas pessoas. É só assim que a gente vai mudar, né? Então, eu conto com todos vocês, para que essa mensagem realmente chegue e mexa com vocês, para que a gente faça uma companhia melhor, uma sociedade melhor. É isso aí. Muito obrigado. Ótimo, obrigada, produção. Queria só reforçar, né, isso que o Fulgêncio falou, o papel do líder, né, ele é extremamente importante nesse processo, né. Tem uma frase que a gente usa muito que é: se o líder não está intencionalmente incluindo, ele está acidentalmente excluindo. E eu quero também pedir para a produção colocar o vídeo de uma pessoa do nosso grupo, a Cecília, lá da área de inovação. Ela é membro do grupo Raça e Etnia, é uma aliada. Então, ela trouxe algumas reflexões para a gente também. Por favor, produção. Olá, eu sou Cecília Araújo, analista de inovação aqui na VLI e uma das aliadas do grupo de Raça e Etnia. Me pediram para falar um pouco sobre o papel do aliado, e o papel do aliado eu acredito que está diretamente ligado à minha jornada de desenvolvimento pessoal mesmo, de entendimento de quem sou eu como ser humano dentro da sociedade. Isso acontece, né, muito primeiramente do famoso teste do pescoço. Eu trabalho na área de tecnologia, já passei por algumas empresas, e um dia eu comecei a observar ao meu redor e contar mesmo quantas pessoas negras eu via trabalhando na minha área. Eram poucas. Depois eu comecei a me questionar de quais eram as minhas referências, né, de vida, no mercado de trabalho, e quantas delas eram negras. Eram poucas. A partir daí eu comecei a querer entender o porquê que isso acontecia, né? Porque eu via poucas pessoas negras, sendo que o Brasil tem uma enorme população negra. E foi aí que eu me deparei com a palavra do racismo
o termo racismo estrutural, né? A gente, branco, se sente muito ofendido quando a gente usa a palavra racismo. A gente precisa entender que nós somos racistas. Nós, muitas das vezes, trabalhamos nas estruturas que mantêm o racismo dentro da nossa sociedade. Por mais que você não ofenda, por mais que você não machuque ninguém intencionalmente por conta da cor da pele ou por conta da raça daquela pessoa, você, de certa forma, quando você se silencia e naturaliza situações como essa, por exemplo, não ter colegas negros dentro de uma sala, você está contribuindo para que esse racismo se mantenha. Eu ainda estou no primeiro degrau desse ganho de consciência e dessa minha intenção em tentar ajudar a mudar as coisas como são. Tem uma frase da Angela Davis que eu aprendi dentro do nosso grupo de raça e etnia, que ela fala assim, que para a gente poder lutar por uma sociedade melhor, não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para os aliados, né, os interessados em se tornarem aliados, é essa. Faça o teste do pescoço, amplie sua consciência, eduque-se. Ótimo, é isso, gente. Ela, como aliada, deixou uma reflexão para a gente, né? A gente precisa entender essa complexidade que é o Brasil, né? Essa complexidade que perpassa a vida das pessoas negras, a questão do racismo estrutural, para que a gente possa juntos construir uma sociedade melhor, né? Eu acho que esse é o objetivo de todos nós aqui, né? Como agentes de transformação, a gente não precisa esperar para amanhã, a gente já pode fazer hoje a mudança que a gente quer para a nossa geração. Nós vamos chegando ao final do nosso painel e eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Maíra e do Alberto, que compartilharam com a gente experiências, trajetória de vida e deixaram aqui reflexões muito importantes que eu peço aos meus colegas da VLI para que no dia a dia reflitam sobre seus comportamentos, sobre o seu vocabulário, né, sobre o entendimento e a importância da gente pautar esse assunto todo dia, né, dentro da empresa e fora dela, porque a gente também influencia a sociedade, né? Então, a força da VLI lá fora, a força das nossas conexões vai nos ajudar também a provocar as mudanças também na sociedade. E eu queria pedir para o Alberto e para a Maísa também deixarem um recado final, né? Assim, as considerações finais, as mensagens que vocês podem deixar aqui para a gente na VLI. Agradecer a todos vocês, Dani, pela organização do evento, né? Pelo empenho. Dá para perceber que é genuíno o esforço que vocês fazem de olhar para essa questão. Isso é muito importante. Queria te agradecer, né, diretamente, pessoalmente, pela tua história, pelas tuas conquistas, né, pela maneira como tu conduziste isso daqui, a maneira que te dedicaste, né, para esse dia. E o que eu queria deixar como recado, na verdade, é reiterar o que eu falei no início, né, com relação a essa questão da representatividade. Acho que quando nós não temos essa representatividade, nós podemos sê-la para outras pessoas. Então, acho que a minha mensagem principal que eu queria deixar é essa, para que a gente abra portas para outros, né, que estão galgando, que estão vindo, que estão chegando. As pessoas, a gente não tem ideia de quantas pessoas, de repente, não estão olhando para a gente nem sabe disso. Então, eu queria deixar isso como recado, até baseado na minha própria história de vida, né, de ter perpassado vários lugares, como a única, como a primeira, enfim, e nós podemos ser essa representatividade para outros. Dani, eu queria muito te agradecer, né? Agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês. Quero muito que tenha sido proveitoso para todos, né? E que esse seja um tema de constante preocupação e ação, né? Para todos que estão aqui conosco, né? E queria até pontuar, né? Algo que a gente não tive a oportunidade de falar antes, de como que a diversidade é positiva para o negócio das empresas, né? A Maíra trouxe a informação do estudo da McKinsey, né? Então, esse estudo global da McKinsey, que foi publicado no início do ano, ele mostra, né, que as empresas com maior diversidade racial têm uma probabilidade 36% maior de ter uma performance financeira superior às demais empresas, né? E para a diversidade de gênero, esse número é 25%, que ainda é muito alto, né? E um estudo mais recente ainda, também da McKinsey, mas voltado para a América Latina, aponta 4 benefícios principais que as empresas podem ter ao promover práticas de diversidade, né? E a gente fala tanto de ter acesso a melhores práticas de gestão, porque os colaboradores sentem mais autonomia, mais liberdade com relação à sua identidade, ao ambiente de trabalho.
A liderança mais efetiva, né? Porque a empresa com maior diversidade tem perfis diversos que podem tomar melhores decisões, né? Com aspectos de visão diferentes, né? É bom também para a saúde organizacional da empresa, né? Os colaboradores eles ficam mais felizes, né? Como eu disse, é um elemento de retenção muito grande, né? Fora a própria performance financeira que eu mencionei, né? Esse 36% de probabilidade maior de apresentar uma performance financeira superior. Então, eu queria deixar esse recado de que diversidade também é bom para os negócios, né? E fazer novamente um chamado para ação, para que todas as pessoas que sintam interesse pelo tema e que queiram contribuir, né, para a promoção da diversidade e da inclusão racial, que busquem seus colegas, né, que não se sintam tímidas. É um assunto que muitas vezes pode parecer sensível, né, é sensível, mas busquem seus colegas, todos querem ser ajudados, querem ser apoiados e querem desenvolver, né? Então, queria fazer esse convite, esse chamado para ação de que as pessoas interessadas na promoção da diversidade racial e da inclusão abram os braços e procurem ajudar da melhor forma possível. E aí eu quero aproveitar para agradecer ao meu grupo, para todo mundo que se envolveu, participou das reuniões, tem participado das discussões e nos ajudou a organizar o dia de hoje. Como a Cecília falou no vídeo dela, ela aprendeu com o nosso grupo, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. A Angela Davis deixa esse recado para a gente, e de fato, para que a gente seja antirracista, a gente precisa partir para a ação. E eu anotei aqui vários elementos do que o Alberto e o que a Maíra falaram no dia de hoje, que vai nos ajudar a partir para a ação aqui dentro da VLI. E, de fato, diversidade contribui para os negócios, diversidade contribui para a melhoria do ambiente organizacional. Eu fiquei muito influenciada quando a gente começou com o programa de diversidade na empresa a voltar a usar o meu cabelo do jeito que ele era, né? Eu senti que eu estava num ambiente favorável para isso. Então, de fato, tem contribuições para os empregados e tem contribuição para a empresa. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, nossos convidados. Obrigada a quem nos assistiu na tarde de hoje. Levem essas reflexões para casa de vocês, né? Conversem com os filhos de vocês. É muito importante que a gente introduza esse assunto também para as novas gerações, né? Vamos ser a transformação para o agora, para o que a gente precisa hoje, e influenciar também para uma sociedade melhor.